Ok, meus amigos, vamos lá, olha só, volta comigo aqui para a tela. Então falávamos aqui dessas causas de aumento de pena do parágrafo 3º, né? Ou seja, das majorantes nas situações em que a pena é duplicada, e dizíamos então justamente que a gente teria essas hipóteses, a primeira em que o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, segundo em que a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Eu vou avançar aqui um pouco, vamos então aqui para o próximo parágrafo. O parágrafo 4º ele vem e diz assim: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Bom, está escrito aí, né, incluída pela Lei 13.968, mas é importante que a gente lembre que, por razões óbvias, isso não constava na redação originária, porque, afinal de contas, né, a redação originária aqui do artigo 122 é lá de 1940, e veio em bom tempo essa causa de aumento de pena, porque, como eu disse, esse tipo de crime, o induzimento, instigação e auxílio, antes só o suicídio, agora também a automutilação, esse era um tipo de crime, ainda é, lamentavelmente, que se disseminou muito com a internet, né? Sobretudo com redes sociais, e sobretudo por conta de pessoas que se valem das redes sociais e de uma forma extremamente covarde, acreditam que as redes sociais vão dar algum tipo de anonimato, né? As redes sociais, assim, a internet de um modo geral, ela realmente dificulta a identificação. Agora, dizer que é impossível a identificação, nem Deep Web, como muitos acreditam, não é. Então, assim, veio em bom tempo realmente essa causa de aumento de pena relacionada aqui ao parágrafo 4º. E vejam, então, meus amigos, que nesse parágrafo 4º, nós temos de novo uma causa de aumento de pena em que a pena seria aumentada até o dobro. Veja comigo o parágrafo 5º, que diz assim, que aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, veja que, além de termos a causa de aumento de pena do parágrafo 4º, na hipótese em que se vale ali de rede social, de internet, né, rede de computadores, etc. e tal, veja, mas a gente tem a possibilidade aqui dessa segunda causa de aumento de pena, a pena aumentada na metade se o sujeito é coordenador de grupo ou rede virtual. Por falar nessas causas de aumento de pena, eu quero te lembrar aqui uma regra que está lá na parte geral, no artigo 68, parágrafo único do nosso Código. O artigo 68, parágrafo único, ele nos diz que nas situações como essas, em que a gente tem mais de uma causa de aumento ou diminuição de pena prevista na parte especial do Código, o juiz pode adstringir-se a aplicar apenas uma das causas de aumento ou diminuição, desde que aplique aquela que mais aumenta ou a que mais diminua. Então, em situações como essa, em que, por exemplo, incidiria mais de uma causa de aumento de pena, poderia muito bem o juiz aplicar apenas uma delas, desde que aplique aquela que mais aumente. Então, aqui, por exemplo, vamos imaginar que temos uma situação em que se aplicaria, em tese, tanto a causa de aumento de pena do parágrafo 4º quanto a do parágrafo 5º. Quer dizer, o sujeito é líder de um grupo ali, de uma rede virtual, e ele se vale ali daquela rede para, de algum modo, enfim, né, praticar a conduta, né, incorrendo ali no parágrafo 4º também, se valendo ali de rede de computadores para a prática da conduta. Poderia o juiz, num caso como esse, aplicar tão somente ali uma pena, a causa de aumento de pena que mais aumenta, que no caso é a do parágrafo 4º, tá? Agora, nessa questão do artigo 68, parágrafo único, o que se tem entendido é que aí realmente não há uma obrigatoriedade de o juiz adstringir-se a uma das causas de aumento de pena. Aí fica realmente ao critério do juiz, obviamente uma decisão devidamente fundamentada, como deve ser toda decisão judicial. Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente vai ter? Olha só, avançando aqui ainda, então o que a gente tem é o seguinte, tá? Avançando aqui ainda, o que a gente tem é o seguinte. Vê comigo então aí o parágrafo 6º, que diz assim: se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Parágrafo 2º do artigo 129, meus amigos,
amigos, é o crime de lesão corporal grave. Na verdade, é a gravíssima, mas que o Código chama de grave, a doutrina e a jurisprudência chamam de gravíssima. Antes da gente explicar aqui esse parágrafo, deixa-me só ler desde já o próximo parágrafo, porque é a mesma coisa, só que em vez do resultado lesão grave, a gente vai ter o resultado morte. Olha comigo aí o parágrafo 7º, para a gente encerrar aqui esse tipo penal. Então, o parágrafo 7º vem e diz assim: se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, né? Lembra que o parágrafo 2º é aquela hipótese em que a gente tem um resultado morte, né? O parágrafo 1º é aquele em que a gente tem um resultado lesão grave ou gravíssima, o parágrafo 2º é quando a gente tem um resultado morte, tá? Então, voltando aqui, o que é que a gente tem? Então, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Tá, o que o parágrafo 6º e parágrafo 7º estão nos dizendo? Eles estão nos dizendo, meus amigos, que existem algumas pessoas que não podem ser vítimas do crime do 122. Tem algumas pessoas que não são vítimas do 122. Pensa, por exemplo, aqui comigo, uma criança de 2 anos. Criança de 2 anos não comete o suicídio, né? E maiores também não comete o suicídio, porque ela não tem nem consciência do que é suicídio. Lembra que para que seja suicídio, o ato precisa ser voluntário, aquele que se mata tem que ter a voluntariedade, e essa voluntariedade, na verdade, a voluntariedade ela pressupõe consciência, né? Voluntariedade aqui é consciência e vontade, a consciência do que estou fazendo e vontade de fazer. Primeiro ele tem que ter consciência do que é o suicidar-se para que ele tenha vontade de suicidar-se. Tá? Então, um menor de 14 anos, o que o Código está dizendo aqui é que ele não tem esse discernimento. O Código está presumindo. É interessante porque antes da Lei 13.968, o Código não falava em idade. Aí o que a doutrina majoritária dizia, havia uma doutrina minoritária à época, né, que dizia que a gente deveria trabalhar com essa idade de 14 anos, aplicando então o mesmo entendimento dos crimes sexuais. Nos crimes sexuais, o menor de 14 é sexualmente vulnerável. Então havia quem entendesse que a gente deveria aplicar o mesmo raciocínio aqui para esse crime. Mas a maioria da doutrina dizia que não, que como a lei não estabeleceu um limite etário, como fez nos crimes sexuais, então que a gente teria que analisar o caso concreto para saber se no caso concreto, aquela pessoa, né, uma criança ou adolescente, tinha ou não discernimento. Né? Então poderia acontecer de um menor de 13 ter o discernimento e realmente querer se matar, e aí ser vítima desse crime, ou poderia acontecer dele não ter o discernimento. Com a Lei 13.968, agora não tem mais essa de a gente analisar no caso concreto, independentemente da idade. Não, agora a gente tem um limite etário. Menos de 14 anos não pode ser vítima desse crime. Se alguém induzir, instigar ou prestar auxílio para um adolescente de 12, de 13, se matar ou se mutilar, e esse adolescente se matar ou se mutilar, a pessoa que induziu, instigou, prestou auxílio, não responde pelo 122, responde por um crime mais grave. Se for a lesão grave, será o artigo 129, parágrafo 2º. Se for o resultado morte, vai responder por homicídio. Então, induzir alguém menor de 14 anos a se matar e esse menor de 14 anos se mata, aquele que induziu cometeu homicídio e não o crime do 122. Para que seja vítima do crime do 122, é necessário, no mínimo, que tenha 14 anos. Menos de 14 anos não pode ser vítima desse crime. Vai ser vítima ou da lesão corporal ou do homicídio, a depender do resultado. Tá? Mas, volte comigo aqui para a tela e lembre aqui comigo que não é só a questão da idade. Veja então que o parágrafo 7º prossegue dizendo aqui. Então, ou menor de 18, ou contra quem não tem o necessário discernimento, agora sim entra aquilo que a gente falava, né? Porque antes, como eu disse, antes não tinha um limite etário. Então a gente analisava o discernimento no caso concreto, em todas as hipóteses. Agora não, agora a gente tem um limite etário. Então, menos de 14 anos não pode ser vítima desse crime. A lei já presumiu em caráter absoluto que não tem um discernimento. Agora, a partir dos 14, aí a gente vai analisar o caso concreto para saber se a pessoa tinha discernimento ou não. Porque pode ser um adolescente com 15,
16, 17, o próprio 14 anos, ou pode ser um adulto, mas que não tem um discernimento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade mental e que nem sabe o que é o matar-se, e portanto não tem vontade de matar-se, né, ou de se mutilar. Então, claro que se a pessoa, no caso concreto, não tem discernimento, também não pode ser vítima desse crime do artigo 122, tá bom? Então, é isso, meus amigos, muito importante atentarmos para isso. E tem mais. Ainda seguindo aqui, veja então que a gente tem ainda o seguinte, olha só, aí prossegue o parágrafo 7º dizendo o seguinte, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, uma pessoa que não pode oferecer resistência, tá? Bom, veja que são hipóteses aqui, meus amigos, hipóteses em que pessoas que não podem ser vítimas desse crime, bem parecida lá com a parte de vulnerabilidade nos crimes sexuais. Bem parecido, mas não é idêntico, porque a vulnerabilidade nos crimes sexuais fala do menor de 14, fala da pessoa que não pode oferecer resistência, mas no caso da falta de discernimento, lá para a vulnerabilidade sexual, se fala em enfermidade mental, né? Quer dizer, por conta da enfermidade mental, a pessoa não tem o necessário discernimento. Aqui, volte comigo para a tela, veja que aqui não se falou em enfermidade mental, né? Aqui se fala apenas, no caso concreto, da pessoa que não tem o necessário discernimento, que pode ser por uma enfermidade mental ou pode ser por alguma outra razão. Pode ser por uma enfermidade mental ou pode ser, por exemplo, um adolescente de 14 anos que realmente ainda é muito imaturo, no caso concreto, e que não tem um discernimento para saber o que está fazendo, enfim, né? Seria isso, né? Seria isso. Então, o fato é que, então, quem é que não pode ser vítima desse crime? Né? Não pode ser vítima desse crime. Seria a vítima ou da lesão corporal ou do homicídio. Primeiro, o menor de 14 anos. Segundo, a pessoa que não tem um discernimento. Não tem um discernimento significa dizer, não consegue discernir o que está fazendo, né? Não consegue discernir, não consegue compreender, não consegue ter a capacidade de entendimento em relação ao fato de que está se mutilando ou está se matando. Então, não tem um discernimento. Lembra que aqui no 122 o código não fala na questão da enfermidade mental, né? Basta que ele não tenha um discernimento, ou a pessoa que não pode oferecer resistência. Tá? Então, a pessoa que não pode oferecer resistência, que também não poderia ser vítima deste crime, tá bom? Então, essas as três modalidades de pessoas, três características pessoais que fariam com que a pessoa não pudesse ser vítima desse crime e, consequentemente, o outro responderia aqui pelo crime ou da lesão corporal ou do homicídio, tá? Bom, alguns pontos aqui para a gente fechar a nossa análise, meus amigos, olha só. Então, vou colocar aqui na próxima tela, né? O 122 acabou, mas a gente tem algumas questões complementares aqui. Questão complementar importante que diz respeito à eutanásia. Eutanásia pode ser o crime do artigo 122. Eutanásia, vale lembrar aqui, etimologicamente, eu é o bom, o belo, e tanásia vem de thanatos, né? Então é a morte boa, a morte bela, a morte doce, morte suave. Na verdade, é uma forma de antecipar a morte de alguém com a finalidade de amenizar-lhe ali os sofrimentos, e para que se caracterize a eutanásia, haveria necessidade de que realmente a pessoa, a vítima ali, estivesse padecendo de sofrimentos atrozes e que aquele que pratica a eutanásia estivesse de algum modo imbuído ali daquele sentimento de comiseração. Mas, e aí, a depender do caso, pode ser o homicídio, 121, ou pode ser o 122, aqui, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Quando é que é homicídio? É homicídio quando o agente realiza o verbo matar. Então, eu vou e eu desligo os aparelhos, eu vou e eu injeto ali o veneno na veia da pessoa, né? Eu introjeto ali de forma venosa aquela substância. Aí, né, a pessoa que faz isso está realizando o verbo matar, artigo 121 do Código Penal. Quando é que seria o 122? Naquela situação, por exemplo, em que o sujeito entrega ali o veneno para que o outro venha ingerir a substância venenosa. Né? O outro, vai ter um documentário que relata uma situação como essa, de um jovem que sofreu um acidente, ficou tetraplégico, ele pediu ajuda aos amigos, porque ele não queria mais viver, e os amigos efetivamente foram e o ajudaram, e foi exatamente assim, os amigos eles não mataram, mas eles ajudaram a se matar, ele era tetraplégico, ele não sofria, né? Assim, padecia de sofrimentos atrozes, a tetraplegia, ele não mexia nada do pescoço para baixo e ainda sofria bastante com dores, enfim.
Havia toda uma situação, e aí ele pediu ajuda aos amigos, e os amigos decidiram ajudá-lo a se matar. Então os amigos não realizaram o verbo matar, mas os amigos foram e colocaram veneno ao alcance dele, colocaram um canudo, né? Colocaram um veneno aqui na bandeja, em cima do corpo dele, e colocaram um canudo, porque ele conseguia ingerir. Então ele sugava ali no canudo, ingeria a substância e efetivamente morreu. Então, fosse no Brasil, os amigos responderiam pelo quê? Pelo crime do 122, porque eles não realizaram o verbo matar, mas eles então realmente realizaram aqui o verbo prestar, porque eles prestaram auxílio, quer dizer, deram ajuda material ao suicídio, tá? Bom, vamos lá, meus amigos, que mais que a gente tem de relevante aqui sobre esse tema? Outro tema aqui muito importante, sempre cai em prova, é a questão do pacto de morte. Pacto de morte, meus amigos, é chamado de ambicídio. Ambicídio. Já dissemos que sídio vem de exídios, né, que é o exterminar, o matar, daí homicídio é hominis exídio, né? Suicídio, que é também o autocídio, que é o auto, né, o reflexivo exídio, né, matar a si mesmo. O ambicídio, né, ambi aqui da ideia de ambivalência, a ideia de ambos, a ideia de mais de um, portanto, é o pacto de morte. O ambicídio é o pacto de morte, né? São as pessoas que fazem um pacto para morrer. Então, assim, a lá Romeu e Julieta, imagina um casal de namorados que não leu a obra Romeu e Julieta, porque se tivesse lido sabia que Romeu e Julieta eles não queriam se matar. Na verdade era todo um plano ali para comover as duas famílias, os Capuletos e os Montecchios, que eram as famílias de comerciantes ali de Verona, famílias prósperas de Verona, e Romeu e Julieta, né? Filhos dessas famílias que eram rivais, famílias inimigas, os Capuletos e os Montecchios, e eles adolescentes, à época ambos com 13 anos, eles se apaixonam e começam a viver um amor que era proibido e, enfim, havia um plano para uma encenação e etc. E ocorre toda a tragédia que nós conhecemos, porque há um equívoco, né, deles achar que o outro realmente havia se matado. Mas vamos imaginar que alguém que não conheça a obra Romeu e Julieta e que casal de namorados que por alguma razão decide ali um pacto de morte e, enfim, né? E aí eles decidem se matar, um ingerindo veneno, ou se trancando em um local e ligando gás, enfim, não importa, né? O que importa é o seguinte, meus amigos, a depender do caso, a pessoa que participa de um pacto de morte, e aí, obviamente eu estou falando de pessoas que não são aquelas pessoas que não poderiam ser vítimas desse crime, né? E também eu estou falando de pessoas maiores de idade, pessoas que seriam autores de crime, né? Menor de idade, a gente sabe que é auto infracional equiparado a crime. Então imagina dois adultos, né, 18 anos ali, participam de um pacto de morte. Olha, a pessoa que vai participar de um pacto de morte, né, ela que sobrevive, aliás, ela vai participar do pacto de morte, ela já está praticando no mínimo o crime do 122. No mínimo é o 122. Porque das duas, uma, ou ela deu a ideia e, portanto, está induzindo, ou ela aceitou a ideia e, portanto, está instigando. Mas a depender da conduta que ela realize, pode ser que ela deixe de responder pelo 122 e passe a responder pelo 121. Quer ver? Um caso que é muito comum em prova. Duas pessoas decidem se matar e vão para um local, se trancam e ligam o gás. Só que um deles ligou o gás. E esse que liga o gás, para ele, meus amigos, ele está tentando o suicídio, mas ele não está auxiliando o suicídio do outro, ele está matando o outro. Se ele sobreviver e o outro morrer, ele responde pelo homicídio do outro. Se os dois sobreviverem, ele responde pela tentativa de homicídio do outro, porque ele ligou a câmara de gás, ele realizou o verbo matar. E o outro, se for o outro que sobreviver, aquele que ligou morreu e o outro sobreviveu, aí esse outro que sobreviveu, ele não praticou uma conduta ativa, ele não realizou o verbo matar, aí ele responderia pelo 122. Óbvio, né? Desde que, obviamente, não seja o garantidor, né? Porque o garantidor, a gente sabe que com sua omissão responde como se tivesse praticado o resultado. Não estou falando de garantidores aqui, tá? Então, o sujeito que não ligou a câmara, veja, ele não ligou a câmara, mas ele aceitou participar do pacto de morte. Então, ou ele induziu ou ele instigou. Ou ele, no mínimo, induziu porque ele deu a ideia, ou ele instigou porque ele aceitou a ideia, ou, a depender do caso, ele prestou auxílio, se porventura ele trouxe o gás para lá, mas ele não ligou e, portanto, ele não realizou o verbo matar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da prova para sabermos se a pessoa realizou ou não o verbo.
né? Se realizou ou não o verbo. Imagine você, uma vez eu elaborei uma questão, mas assim, foi uma questão inspirada em uma prova que tinha caído, era uma prova de concurso, eu não lembro agora qual foi o concurso, mas inspirado, eu peguei a questão do concurso e eu fiz algumas modificações, né? Eu elaborei a questão fazendo algumas modificações, porque, enfim, era uma turma de graduação que a gente estava estudando exatamente crimes contra a vida. E aí, na historinha lá da questão, e que eu dei uma incrementada, era uma historinha em que um sujeito havia, né, dado a ideia para o outro se matar, e aí depois ele instigou, ou seja, ele reforçou a ideia, e depois ele foi, literalmente, ele entregou a corda para o outro se enforcar. Aí o outro colocou a corda no pescoço, subiu num banco, amarrou a corda na parte de cima do teto, e só que o outro não conseguia chutar, esse que estava ali querendo se matar, ele não conseguia chutar a cadeira, ele subiu num banco, né, subiu numa cadeira, e ele não conseguia chutar a cadeira para ficar pendurado. E o outro, que entregou a corda e estava ali só esperando, e vendo que ele não conseguia chutar a cadeira, foi lá e deu uma ajudinha e chutou a cadeira. Aí ele chuta a cadeira e o outro fica pendurado e morre enforcado. E aí, veja, resposta da questão. Aquele que chutou a cadeira, ele induziu, ele instigou e ele prestou auxílio, ele realizou as 3 condutas, mas ele não responde pelo 122, ele responde pelo homicídio. Porque quando ele chuta a cadeira, ele realiza o verbo matar. Se ele não tivesse chutado a cadeira, o outro realmente tivesse se matado, se o outro praticou a conduta sozinho, colocou a corda no pescoço, foi na cadeira, chutou a cadeira, ficou enforcado, o outro efetivamente se matou. Agora veja que nesse caso concreto, né, nesse exemplo aqui da questão, o outro que subiu na cadeira com a corda no pescoço, ele tentava se matar. Ele estava tentando se matar, ele precisava chutar a cadeira para se matar. Ele tentava se matar, mas ele não conseguiu. Ele tentava se matar, não conseguiu, aí o outro veio, deu uma ajuda, chutou a cadeira e acabou matando o sujeito que pretendia se matar, tá? Então, estou dizendo isso pelo seguinte, volte comigo aqui para a tela, porque a gente tem que ter cuidado, meus amigos, nessa questão do pacto de morte, para saber se o agente realizou ou não o verbo matar. Se ele realiza o verbo matar, aí ele responde pelo 121, tá? Aí ele responde pelo 121. Agora, se ele aceita participar do pacto de morte e ele não realizou o verbo matar, né, aí ele responderá pelo 122, né, porque ou ele deu a ideia, instigou, ou ele aceitou a ideia, ou ele deu a ideia, induziu, ou ele aceitou a ideia, instigou, né, e a depender do caso pode ainda ter realizado algum outro tipo de conduta. E na mesma linha do pacto de morte, nós temos a questão da roleta russa. A roleta russa não é um pacto de morte, porque na roleta russa eles não querem, eles não combinam que 2 ou mais vão se matar, mas a roleta russa acaba tendo essa consequência também. Roleta russa, aquela história em que o sujeito pega uma arma, né, coloca uma bala, uma munição apenas no tambor do revólver, gira o tambor e fecha. Então você não sabe em qual dos 6 compartimentos de disparo ali que a munição estará. E aí o sujeito aponta o revólver contra a cabeça e puxa o gatilho, o outro aponta o revólver contra a cabeça, puxa o gatilho, uma hora esse gatilho vai estourar e vai arrebentar a cabeça de alguém, e esse alguém vai morrer. E aí perceba, esse alguém que puxa o gatilho, ele se matou. Não foi outra pessoa que realizou o verbo matar, né? Foi ele quem puxou o gatilho. A não ser que mudassem o jogo da roleta russa para que a roleta russa fosse um pega a arma e atira contra o outro, um pega a arma e atira contra o outro. Aí já não é o jogo da roleta russa, já é outra coisa, e aí já seria o crime de homicídio, porque um puxa o gatilho contra o outro, é o verbo matar. Mas no jogo da roleta russa propriamente dita, é cada um puxando a arma contra a própria cabeça. A gente se pergunta, né, o que é que se passa na cabeça de um ser humano para participar de um negócio como esse, né? O sujeito que quer participar porque assim, a priori ele não queria se matar, né? Porque se ele quisesse se matar, não precisaria participar do jogo, bastaria pegar a arma, mas a priori ele está ali participando de um jogo. Agora um jogo em que você puxa a arma contra a cabeça, né? Puxa o gatilho contra a própria cabeça, não... Mas enfim. Mas o fato é que o sujeito então, ele puxa o gatilho contra a própria cabeça e quando a arma dispara, ele se matou. Aqueles que participaram do jogo, né, eles respondem pelo 122. Por quê? Alguém deu a ideia, se deu a ideia, induziu. Quem não deu a ideia, aceitou participar. Se aceitou participar, instigou. Alguém trouxe a arma e aí prestou auxílio.
Mas o fato é que a arma disparou contra alguém que puxou o gatilho contra a própria cabeça, cometeu suicídio. Os demais participantes do jogo respondem pelo 122, tá bom? Ou seja, a gente, mais uma vez, rogo a atenção de todos para que prestem atenção na conduta, se há ou não realização do verbo matar, tá bom? É isso, meus amigos. Bom, com isso, então, a gente fecha aqui esse crime do artigo 122. Como eu disse, é um artigo muito importante por conta da mudança relativamente recente, né? Lei 13.968 do finalzinho de 2019. Né? Se a gente parar para pensar que o nosso código é de 1940, então realmente é recente a mudança, tá bom? Fecho por aqui o crime do artigo 122. A gente fecha aqui também esse bloco e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.